Vamos lá? Vou fazer a correção da continuação de matemática, tá? Página 105 até 109. Então, o exercício 11 diz assim: Reinaldo usou o material dourado para representar o ano em que sua mãe nasceu. O material dourado é uma representação que faz o uso do quadradinho, é um cubinho que vale as unidades, a barra equivale a 10, a dezena, e a placa equivale a 100, a centena, conforme vocês estão vendo aí. Página 106 diz assim: responda a pergunta do Reinaldo. Então, o que o Reinaldo perguntou? Você sabe que número representa cada peça que usei do material dourado? É isso que eu falei para vocês. O cubinho, unidade, a placa, dezena, a barra, dezena, e a placa, centena, tá? Vamos lá, essa é a pergunta A. Pergunta B. Então, observando lá os desenhos da mãe dele, né? Ele quer saber a idade da mãe dele, então nós vamos contar. Pode marcar lá. Tem 3 cubinhos, 3 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas, 7 dezenas, são 70. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 placas, são 900. Então, ele quer saber o ano, né, que a mãe dele nasceu. Aquele cubo inteirinho, ele representa a milhar, aquele grande, o cubo grande, ele representa a milhar, porque ali nós temos 10 barras somadas. Então, eu vou ter uma milhar, eu vou ter 9 centenas, que são 900, 7 dezenas, 70 e 3 unidades. Então, a mãe do Reinaldo nasceu em 1973, certo? Como nós lemos esse número? Aí vocês vão responder por extenso. 1973, tá? Como que nós lemos? Por extenso. Quantos anos tem a mãe de Reinaldo? E aí você tem que fazer a conta. Se nós estamos em 2020 e a mãe de Reinaldo nasceu em 1973, eu preciso subtrair, fazer uma conta de menos para saber o ano que ela nasceu. Continha de menos mesmo, né? Então vamos lá. Eu tenho 0 não tira 3, eu preciso pedir emprestado. Então, eu peço emprestado do 2 e fico com 10. 10 menos 3, 7. Sobrou 1 lá no 2, então eu vou ter que pedir emprestado de novo, né? Para o número 2 lá da casa da unidade da milhar. E aí, ele vai emprestar para o lado, que vai emprestar, vai ficar com 9. Então, eu vou ter lá 11 menos 7, 7, 8, 9, 10, 11, 4. 9 menos 9, 0, 1 menos 1, 0. Então, a mãe do Reinaldo vai ter 47 anos, tá? No número 12, ele pede para você representar o ano em que você nasceu, desenhando as peças do material dourado. Então, vocês todos vão usar somente cubinhos, porque vocês não chegaram na dezena ainda. Então, 7 cubinhos para quem tem 7 anos, 8 cubinhos para quem tem 8 anos, 9 cubinhos para quem tem 9 anos, tá? Segura aí que vocês já vão chegar na dezena, já vai ter aniversário de 10 anos. Então, vamos lá. Exercício 13. Que números estão representados nos ábacos a seguir? Então, bem facinho. Cada representação aí tem que ter os pinos, unidade de milhar, centena, dezena, unidade, e aí você vai dar uma olhadinha onde estão os círculos, tá? Então, na figura A, o círculo está na unidade de milhar, somente. Então, 1000. Na figura B, tem 2 círculos na unidade de milhar, 2000. Na figura C, 3 círculos na unidade de milhar, 3000.
Na figura D, 4 círculos na unidade de milhar, 4.000. Na figura E, 5 círculos na unidade de milhar, 5.000. Na figura F, 6 círculos na unidade de milhar, 6.000. G, 7 círculos na unidade de milhar, 7.000. Na figura H, 8 círculos, 8.000. E na figura I, 9 círculos na unidade de milhar, 9.000, tá? Lá embaixo diz assim, ó, essas são as unidades de milhar exatas. Sempre que a gente tem no final do número 0, é a unidade exata, né? Dezena exata, centena exata, unidade de milhar exata. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, tá? Vamos lá. E aí, na página 108, vocês têm que completar a sequência numérica. Vai de 1951 até 2000. Eu tô colocando a foto aí que é para vocês acompanharem, tá bom? Usando a tabela numérica não tem como se perder, tá, gente? É questão de atenção, tá bom? Vamos lá. A, da 14. Observe uma linha qualquer desse quadro. De quanto em quanto os números aumentam de uma coluna para outra nessa linha? Seguiu uma ordem bem simples, né? De 1 em 1. 1961, 1962, 1963, foi indo de 1 em 1, na ordem numérica mesmo. Agora, observe uma coluna qualquer desse quadro. De quanto em quanto os números aumentam de uma linha para a próxima linha nessa mesma coluna? Na coluna. Então, sim, aí nós vamos observar que são de 10 em 10, tá? Pergunta C. Que número vem imediatamente antes do número 1988? Então, antes eu tinha 6 anos, agora eu tenho 7. Então, sempre o número vai diminuir quando for antes. Antes de 1988, 1987. Que número vem depois de 1989? 89 mais 1, 90. Então, eu vou ter 1990. Dizemos que 1987 é o antecessor e 1989 é o sucessor de 1988, que foi o número base que foi utilizado aí, tá? E aí, no exercício 15, vocês tinham que escrever os antecessores e os sucessores. Antecessor sempre é o número que vem antes e o sucessor o que vem depois. Então, dá uma olhadinha aí, ó, na foto que a tia tirou, para vocês corrigirem o livro de vocês. Essa atividade aqui é atividade de atenção, tá bom? Vocês já têm esse conteúdo, já sabem o que é antecessor e o que é sucessor. Na página 109, nós temos que completar novamente o quadro com os números que estão faltando. Porém, vocês têm que prestar bastante atenção na pegadinha aí. Dá uma olhada. 1.100, 1.200, 1.300. Então, o nosso quadro, os números foram colocados de 100 em 100. Atenção para não errar, tá? Pergunta A. De quanto em quanto os números aumentam de uma coluna para a próxima coluna nessa mesma linha? De 100 em 100. Pergunta B. Nesse quadro não aparecem o antecessor e o sucessor de um número? Você sabe explicar por quê? Porque ele não está seguindo uma ordem unitária de 1 em 1. Então, eu não consigo ver o que vem... O quadro não está pedindo o que vem antes e o que vem depois, o antecessor e o sucessor. Ele está pedindo para você seguir uma sequência de 100 em 100, tá? Se o exercício fosse assim, qual é a centena exata... que número é a centena exata do antecessor de 1.200? A centena exata seria 1.100. Fica a dica. Agora, observe uma coluna qualquer deste quadro. De quanto em quanto os números aumentam de uma linha para a próxima
de uma linha para a próxima nessa coluna, de uma linha para outra. Então, na primeira coluna, eu tinha os números da família do 1000, 1100, 1200, 1300, até chegar no 2000. Na segunda linha, eu tenho a família do 2000. Na terceira linha, a família do 3000, do 4000 e do 5000. Então, foi de 1000 em 1000 a atividade de uma linha para outra, tá? Exercício 17, agora é sua vez. Escreva no quadro a seguir números de modo a obter uma sequência. Os números devem aumentar de 10 em 10 de uma coluna para a próxima e de 100 em 100 de uma linha para a próxima. Esse aí, você tem que fazer aí em casa, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta para a professora, tá? Não dá pra gente comparar do colega agora, mas eu tenho certeza que vocês fizeram com bastante atenção. Eu achei legal fazer a correção assim para nós não ficarmos atrasados, tá bom? Tô postando aqui no Classroom para você acompanhar na sua casa aí com mais tranquilidade. Obrigada, turma!